Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu finalmente vim falar sobre A Tormenta de Espadas. Bom, esse aqui é o terceiro livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, o que significa que essa resenha terá vários spoilers, ok? Mas eu já adianto que eu adorei esse livro, é muito bom, apesar de eu ter sofrido muito. Enfim, vamos lá. Então, o que acontece nesse livro? Muita coisa acontece nesse livro, tipo, muito, demais. Nossa. Não parava de acontecer coisa um minuto, a não ser nas partes do Davos, que daí complicava, né? Porque as partes do Davos não acontece nada, quase nada. Bom, e nesse livro nós temos 10 pontos de vista, que são do Jon Snow, do Sam Tarly, do Davos Seaworth, da Catelyn Tully, do Bran Stark, da Sansa Stark, da Arya Stark, do Tyrion Lannister, do Jaime Lannister, tá faltando um, da Daenerys Targaryen. Eu não sei porque eu falei os sobrenomes deles, todo mundo já conhece a essa altura do campeonato, mas tudo bem. Tá, mas o que tá acontecendo nesse livro? Basicamente assim, o terceiro livro, ele começa um pouquinho antes do segundo livro terminar. Então tem alguns personagens que a gente vê o que tá acontecendo antes do final do segundo livro e alguns personagens que a gente vê o que tá acontecendo depois que o segundo livro já acabou. E o que tá acontecendo na vida do Davos? No segundo livro, no final, o Tyrion bolou aquele plano lá de botar o fogo vivo nos navios e deu certo. Então o Davos, ele está estirado lá pela praia, quase morrendo. Fiquei com pena dele, confesso. Mas ele acaba sendo resgatado, entre aspas, por um dos homens do Stannis. E ele acaba voltando pra junto do seu rei, que ainda tá com a Melisandre, né, aquela mulherzinha lá, que me irrita um pouco. Nós temos o ponto de vista do exército do Stannis, que, diga-se de passagem, quase não tem exército, porque ele foi derrotado pelo Tyrion. Então tá tudo uma bela porcaria. E basicamente, apesar do Stannis não ter exército, ele ainda assim quer reconquistar os Sete Reinos, porque ele tá obcecado com isso, e tem a Melisandre que fica colocando lenha na fogueira. Entenderam a piada? Eu tô muito piadista, gente, desculpa. Acontece que o Davos, ele é promovido à mão do rei, e é um pouco interessante ver isso, porque ele é de origem super humilde, e geralmente a mão do rei é de origem nobre. O Davos, ele inclusive não sabe ler, então ele decide pedir pro mestre do Stannis a ensinar ele a ler, o que é legal. E basicamente nós temos isso da parte do Davos. E apesar das partes deles serem sempre, nossa, nada de muito interessante acontece, nesse livro eu achei que elas foram mais interessantes do que no segundo. Diga-se de passagem, o Stannis, ele tem um papel muito importante no final do livro. O Jon Snow, ele também é um narrador, como sempre, e sob o ponto de vista dele, nós vemos o que está acontecendo para o lado de lá da muralha, e o segundo livro acabou com ele sendo capturado pelos selvagens, e é onde ele conhece o amor da sua vida, que se chama Ygritte. Só que ele está lá porque o Corryn Meia-Mão, antes de ser assassinado pelo Jon, ele disse para que ele se infiltrasse entre os selvagens, fizesse o que tivesse que fazer para sobreviver e conseguir avisar o pessoal da Patrulha da Noite que eles estavam chegando. Só que, obviamente, eles não confiavam no Jon Snow. Então, o que ele decide fazer? Uma coisa muito difícil, que é dormir com a Ygritte. O fato dele ter dormido com a Ygritte significa que ele quebrou o juramento dele como irmão da Patrulha da Noite. O que ele não reclamou tanto, mas ele ficou bem confuso. Ele não queria quebrar o juramento, mas ele gostou de quebrar o juramento, então ele fica confuso com tudo que está acontecendo. Ele tem um complexo por ser bastardo e ele precisa provar para todo mundo que ele não é um bastardo mau e de má índole, então ele precisa ser extremamente leal e corajoso e sempre conseguir fazer o que ele promete. Junto com o Jon, não exatamente junto, mas próximo ao Jon, nós temos o Samwell, ou Sam, e o Sam queria sair do lado de lá da muralha, então ele estava no punho dos primeiros homens, junto com outros patrulheiros, que inclusive esses patrulheiros, alguns deles estavam planejando trair os irmãos. Só que antes que eles consigam executar de fato a rebelião que eles queriam, o berrante da Patrulha da Noite soa 3 vezes, o que significa que os outros estavam se aproximando. O Sam e outros patrulheiros da noite, eles conseguem fugir do punho dos primeiros homens, e eles começam a seguir em direção à muralha. No meio do caminho, um outro conseguiu seguir eles, e é nesse momento que o Sam, mesmo que sem querer, consegue descobrir um jeito de derrotar eles. Enquanto eu estava lendo as partes do Jon e do Sam, eu comecei a perceber que eu achava as partes do Sam muito mais interessantes que as partes do Jon. Muito provavelmente porque eu li já 2 livros com o ponto de vista do Jon, e acho que esse é o primeiro livro que eu estou lendo sobre o ponto de vista do Sam. E ele é um personagem que eu gosto muito, assim, bastante. Ele não é clichê, obviamente, e apesar de ele ser totalmente covarde, e ele é realmente covarde, ele tem uns pensamentos muito legais, eu gosto do jeito que ele pensa. E eu gosto também que ele tem um coração muito bom.
Então eu gosto muito do Sam. Não quer dizer que eu não tenha gostado das narrações do Jon, mas eu achei as narrações do Sam mais legais. E eu acho também que quando eu leio o Jon é ótimo. Quando eu leio as partes do Jon, eu percebo que ele já tem um papel super determinado na história. Eu sei que ele não vai morrer tão cedo, pelo menos não até o final da série das Crônicas de Gelo e Fogo. E o Sam não, o Sam é um secundário. Sam já descobriu como é possível derrotar os outros, e agora que ele descobriu sem querer, ele pode acabar morrendo a qualquer momento, sabe? Então eu sinto muito mais medo pelo Sam do que pelo Jon, por exemplo. Então quer dizer que agora tem mais um personagem na minha lista pra sofrer lendo Game of Thrones. Como eu disse antes, não quer dizer que eu não tenha gostado de ler as partes do Jon. Eu gostei, é legal, porque nesse livro nós realmente conseguimos ver o quão complexado o Jon é por ser bastardo. Acontece um negócio no final do livro que uma pessoa faz uma proposta pra ele, e é muito interessante ver o jeito que ele pensa sobre essa proposta, dele aceitar ou recusar, porque mexe muito com a honra dele, mas mexe também muito com os sentimentos de inferioridade que ele sempre teve a vida inteira. Então, é muito legal ver isso. O Jon é um personagem, pode ser dito como clichê, porque ele é o herói cafonão certinho, honroso e tudo mais, mas ele tem os seus conflitos internos e que, se você para pra pensar, são muito sérios. Ele sofreu a vida inteira por ser bastardo e você vê que ele sempre tenta ser parecido com o pai dele. Ou seja, honroso, leal, corajoso. Isso é tudo que um bastardo não é. Então ele quer muito se afastar dessa imagem. Os filhos fora do casamento aqui em Game of Thrones, eles são estereotipados no sentido de as pessoas acham que eles são mau caráteres, de má índole, eles estão sempre querendo roubar a posição dos filhos legítimos. E ele não quer isso, sabe? Então o livro ilustra bem, principalmente no final, esse conflito do Jon. Ah, e outra coisa, um adendo, é a Ygritte, né? Eu não gostei dela. Ela não fez a menor diferença pra mim. Eu não fiquei convencida do relacionamento dela com o Jon. Apesar dela ser uma personagem que traz muitos questionamentos, eu fiquei... Tá bom, qualquer coisa. Pra mim, tanto faz se ela morresse ou vivesse. Então, sei lá, tanto faz pra mim a Ygritte. Agora eu vou falar da Sansa. E o que aconteceu com a Sansa? Ela só se ferrou nesse livro. Só aconteceu desgraça na vida dessa menina. O noivo sociopata da Sansa largou ela, o que teria sido uma coisa boa, caso ela não tivesse sido casada à força com o Tyrion Lannister. Esse casamento da Sansa com o Tyrion, ele foi uma manobra do Tywin Lannister pra matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiramente, o filho anão dele precisava parar de ser visto com prostitutas e precisavam de um rumo na vida. E segundo, caso o Robb perdesse a guerra, o norte passaria para a Sansa, porque a princípio o Bran, o Rickon e a Arya estão todos mortos. Então, o norte seria da Sansa. E a Sansa casada com o Tyrion, o norte seria dos Lannisters. Então foi um casamento totalmente político. O Tyrion também não gostou nada disso. Estava sendo totalmente escanteado pela família, porque depois do final do segundo livro, que o plano dele funcionou pra vencer a guerra, ele não levou nenhum crédito por isso, ele só se ferrou porque ele ficou deformado. Coitado do Tyrion. Gente, ele também sofreu horrores nesse livro. Ele era a mão do rei, mas daí o pai dele chegou e falou, então cai fora, eu sou a mão do rei agora. Então ele acabou ficando com o cargo de Homem da Moeda, ou Mestre da Moeda. E esse casal, Sansa e Tyrion, é só sofrência, gente, como eu disse antes. Eles só sofrem. Eu achei que a Sansa ia desenvolver uma depressão em algum momento. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe que a irmã dela tá viva. Ela não sabe que o Bran tá vivo. E ela tá longe do Robb. Ela tá presa com os Lannisters. É muito triste o estado psicológico da Sansa. Mas eu vejo também que ela é uma das personagens que mais está evoluindo ao longo da história. Porque no início ela era super, hiper inocente. E agora o George Martin tá pegando a inocência e a esperança da Sansa e colocando no meio da Sapucaí em pleno fevereiro para as escolas de samba passarem todas por cima dela. Ai, é muito difícil ler e não ficar comovido, gente. Sério, eu fico pensando o que eu faria se eu estivesse na situação da Sansa. O Tyrion também só acontece desgraça. No final, então, nem se fala. O final desse livro, por Tyrion, eu pensei, nossa, que vida horrível. O Tyrion não merece isso. Ou talvez ele mereça, mas eu não quero que aconteça essas coisas com ele. Ai, fico triste, gente. Não dá. As partes da Arya eu sempre gosto de ler, porque eu gosto da Arya, né? Uma personagem preferida, eu acho, de Game of Thrones, depois do Tyrion. Ela e o seu bando, eles acabam cruzando com um grupo que se denomina a Irmandade Sem Estandarte. Por coincidência, eles estão em posse do Sandor Clegane, que é o cão de caça do Joffrey, que no final do segundo livro sumiu. E eles estão lá, tendo ele como prisioneiro.
Mas eles ofereceram pro Sandor, ou o Sandor pediu, agora eu não lembro, um julgamento por combate. Clegane ganha. E ele pode sair livre por aí. Acontece que depois de um tempo, a Arya ela fica cansada daquela irmandade que pretendia trocar ela com algum parente dela por dinheiro, porque eles não têm recursos. E ela foge, assim. Ela já tinha tentado fugir antes, mas ela consegue fugir por assim, longe. Inclusive, ela até briga com Gendry. Ai, meu chip foi separado. Ela tá lá furiosa porque ela tá sozinha no mundo. E quem é que encontra ela? É exatamente o próprio Cão de Caça. Eu sempre gosto das partes da Arya e é muito interessante nesse livro ver como ela tá reagindo ao que tá acontecendo com a família dela e ao que tá acontecendo em Winterfell, porque no final do segundo livro, o Theon, ele foi lá e traiu os Starks e tomou Winterfell. Ela é uma personagem muito interessante, eu gosto muito dela. E através da narração da Arya, nós também temos a oportunidade de conhecer melhor o Cão de Caça, que também é um personagem que eu particularmente gosto. Mas é muito estranho, porque ele é mau. Ele não é mau, mas ele é um personagem que é o que é em função das coisas que aconteceram com ele ao longo da vida. Eu não sei explicar. Eu tenho uma relação assim, eu não odeio o Cão de Caça. Eu acho ele muito interessante, mas eu também não amo ele. Mas eu não sei explicar. Eu gosto dele, tá? Eu acho ele legal. Apesar de ele fazer coisas horríveis e matar pessoas, e ele até um momento ele fala que ele queria ter estuprado a Sansa. Pra vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim, eu acho ele um personagem interessante. E ver ele e ver o Cão de Caça interagindo com a Arya foi diferente de ter visto ele interagindo com a Sansa. Acho que você até fica em dúvida sobre o que ele sente pela Sansa e pela Arya. Se é um sentimento positivo ou negativo, não necessariamente amor paternal ou até mesmo romântico. Você fica, o que esse cara pensa? Sabe? O que esse cara tá pensando? O que ele vai fazer? Ele é um pouco imprevisível também. Bom, sob o ponto de vista da Catelyn, ela continua nos dando o ponto de vista dos Starks na guerra. O que tá acontecendo com o filho dela, o que o filho dela tá fazendo. Através dela, nós vemos que o Robb, ele está numa saia extremamente justa, porque ele tem que pensar nos Lannisters, em como derrotar eles. Ele tem que pensar em um jeito de retomar o Winterfell rápido. E ele ainda tem que pensar num jeito de se desculpar com os Frey, porque ele fez uma cagadinha no final do segundo livro. Eu gosto do jeito que ela lida com as coisas, sabe? Ela faz o que ela acha que tá certo. Ela é uma personagem que passa por muitos conflitos consigo mesma e com o que está acontecendo em volta. Eu gosto. Ela é uma mulher muito forte. E o Robb também, eu gosto dele. Apesar dele fazer umas cagadinhas, como eu disse antes, ele assume as suas responsabilidades. Porque, afinal de contas, ele é um Stark e os Starks são honrosos. Então, o Robb ele é um homem de muita honra e ele gosta de cumprir com a palavra igual o pai dele. E é interessante nesse livro ver que todos os filhos do Ned Stark com a Catelyn lidam com a honra de alguma forma. E todos eles têm como uma figura de exemplo o pai deles. O Bran Stark, que tá vivinho da Silva, apesar de todo mundo achar que ele morreu, ele, junto com o Jojen e a Mera Reed, ele está indo em direção à muralha porque ele está procurando o Corvo de Três Olhos para poder desenvolver esse seu potencial mágico. Porque nós sabemos que o Bran, ele tem lá umas coisinhas de... Olha, eu entro na cabeça do Verão e eu vejo tudo que o Verão vê. Não é só ele que faz isso, mas enfim. E ele também tem um jeito de entrar na cabeça das pessoas, mas ele não sabe como. Ele quer desenvolver isso. Então, basicamente, o Bran, ele está subindo em direção à muralha. E o seu irmão mais novo, o Rickon, ele está junto com a Osha e o Cão Felpudo, indo em direção ao litoral. A princípio, ele também tá vivo, mas em nenhum momento ele aparece. As partes do Bran, desde o segundo livro, elas me irritam um pouco, porque geralmente são só sonhos. Os sonhos em que ele tem na pele do Verão. Às vezes enche o saco. Mas nesse livro eu achei mais interessante porque afinal ele tem que ir se deslocando até a muralha. E no percurso dele até o seu destino, ele nos mostra um pouco mais da parte mágica. Não é só na parte do Bran que isso é desenvolvido um pouco na parte da Arya e do Jon também, mas é bem pouco, é mais na parte do Bran que eles conseguem fazer isso. E nós também acompanhamos um pouquinho da evolução do Bran como personagem, o que é legal. Em algum momento da história, eu acredito que ele vai ser importante, porque ele é um aleijado que está sendo carregado por 3 pessoas e ele ainda não morreu, então quer dizer que ele não vai morrer. Se ele não tá morrendo agora, quer dizer que ele não vai morrer. A Daenerys também narra, como sempre, desde o primeiro livro. Se você tirasse a história da Daenerys dos livros de Game of Thrones e fizesse uma série
só com as narrações dela, não mudaria absolutamente nada. Pelo menos até o terceiro livro, tá, gente? No quarto eu não sei. A Daenerys, ela ainda está com o seu plano de retomar o trono pra si. E nesse livro ela ainda está em direção à cidade livre de Pentos. Só que no meio do caminho ela para na Baía dos Escravos pra reunir mais exército e acontece várias coisas lá. E é óbvio que não seria tão simples, porque, não é mesmo? Estamos falando de George Martin. Mas é bem legal ver o caminho que ela está trilhando pra chegar em Westeros. As partes da Daenerys, elas são sempre muito boas de ler e muito interessantes. Ela é uma personagem ótima e ela é uma personagem que você percebe, é extremamente nítido o crescimento como pessoa que ela tem. No primeiro livro, a Daenerys era uma pessoa completamente diferente do que ela é agora. E ela ainda tem coisas pra aprender, então as partes dela são mais pra você ver como ela está evoluindo como pessoa e como ela lida com esses acontecimentos. Ela tem que pensar em um jeito de retomar o trono, ela tem que cuidar com as traições dentro do próprio grupo dela, e ela ainda tem que cuidar dos dragões dela, né, gente, que são 3, e os bichinhos estão crescendo, estão ficando perigoso. Agora, a última narração, antes de eu terminar, porque esse vídeo está comprido, é a do Jaime Lannister. E ela foi a minha narração preferida. Porque no primeiro livro, o Jaime, ele era um cara mala sem alça. E eu pensava nele e eu só sentia vontade de bater nele, um pedaço de pau. Mas nesse livro eu comecei a gostar dele, porque nós tivemos acesso ao ponto de vista dele. E eu queria que o George Martin me provasse que tem um personagem que você odeia, mas eu posso fazer você gostar dele. E é o que aconteceu. Eu gosto dele. Agora eu não quero que ele morra. As partes do Jaime, o que tá acontecendo? No segundo livro ele tinha sido capturado pelos Starks, só que a Catelyn Tully, ela queria trocar o Jaime Lannister pelas suas 2 filhas, que a princípio ela achava que estavam em Porto Real. Então ela pede para que a Brienne de Tarth levasse o Jaime Lannister até Porto Real e trouxesse suas 2 filhas de volta em segurança. E o caminho dos dois, do Jaime e da Brienne, não vai ser nada fácil, porque primeiro, a Catelyn, ela não libertou o Jaime com o consentimento do Robb, então todo mundo tá odiando ela. E tá todo mundo atrás do Jaime. E eles ainda têm que cuidar os vira-casacas. E vamos dizer que o Jaime, ele também não facilita as coisas, porque ele fica a viagem inteirinha xingando a Brienne. Porque ela é mulher, porque ela é feia, porque ela é enorme, porque ela luta, porque ela é donzela. Tudo é motivo pra xingar ela. Mas a Brienne não tá nem aí. A Brienne tá lá, eu vou fazer o que a Catelyn mandou eu fazer porque eu sou leal a ela. E a Brienne leva o Jaime sozinha até um certo trajeto. Porque depois eles são abordados pelos saltimbancos trangrentos. E é a partir daí que começa a ficar tensa a situação dos dois. Confesso que fiquei com muito medo. Apesar do Jaime ter feito o que ele fez nos outros livros, e apesar dele também ser um extremo babaca na maior parte dos outros 2 livros, eu acho que o fato dele ter sido capturado e ter ficado nas condições que ele ficou modificaram ele profundamente, o que foi interessante ver. Você acaba conhecendo as angústias, os pensamentos dele, o jeito que ele pensa, quais são os verdadeiros sentimentos que ele sente pela Cersei, pelos filhos biológicos dele. O George Martin, ele realmente nos deu um olhar diferente nesse personagem, o que foi muito bom. Foi muito sensacional as partes dele. Sem falar que nós temos a Brienne junto com ele, né? E a Brienne nunca é demais, porque eu amo essa mulher. Eu amo esta mulher. Agora, pra finalizar o vídeo, porque tá comprido isso daí, minha nossa. Eu amei o livro, assim, olha só, amei. Não gostei mais do que o primeiro, porque o primeiro livro pra mim é insuperável. Mas enfim, esse livro aqui também é muito, muito bom. Acho que eu dei pra ele 4 estrelas no Goodreads. Eu acho que eu vou mudar pra 5 estrelas agora, porque esse livro é muito bom, sério. O final, eu acho que eu posso dizer que termina com um cliffhanger. Eu terminei o livro e eu ficava pensando, nossa, eu preciso começar o 4º. Mas o 4º livro, programei pra ler ele em novembro. E é o que farei. Enfim, me deem forças pra aguentar até novembro. Enfim, gente, agora eu queria saber de você, se você chegou até aqui no vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Mas eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha do terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Você pode também comentar a sua parte preferida, porque acontece tanta coisa que dá pra fazer um top 10 momentos terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!